Hello everyone, welcome to a new English video. No vídeo de hoje, a gente iremos ver atividades na página 23 e 24 do livro de inglês de vocês. Então, começando aqui pela letra B, diz assim: In the sentences in the cartoons have to indicate. Nas frases no quadrinho que a gente viu acima, na outra aula, quer dizer, na outra atividade, have to indicate. O have to indica obligation, obrigação, probability, probabilidade, ou conclusion, de conclusão. Então, você olha o quadrinho novamente, da atividade anterior, e vê o que o have to indica nesse caso, se é obrigação, se probabilidade ou se conclusão, é conclusão. Na letra C, according to the cartoons, have to is followed by. De acordo com o quadrinho, né? O have to é seguido por to plus the infinite form of the main verb. O to, a partícula to aí, mais o infinitivo, a forma infinitiva do verbo principal, or the infinitive form of the main verb, ou a forma do infinitivo do verbo principal. Então, você observa como o have to é posicionado nessa frase e vê a estrutura correta aqui. Você vai ter a preposição to mais o infinitivo, a forma infinitiva do verbo principal, ou se apenas a forma infinitiva do verbo principal, ok? A diferença entre uma e outra aqui vai ser só o to. O number 3 aqui, número 3, have to and must are both used to express obligation or necessity. Então, have to e must são ambos usados para expressar obrigação ou necessidade. There is a slight difference between the way they are used. Existe uma pequena diferença entre a maneira que são usados. Complete the sentences with must or have to. Então, complete as frases com must or have to. Write them in your notebook. Escreva-as em seu caderno. Então, antes disso, a gente tem aqui uma nota que diz: Note that we can use have to in all tenses. Ou seja, a gente pode utilizar o have to em todos os tempos, se referindo aos tempos verbais. Né? Então, she has to no presente, she had to no passado, and she will have to, aí se fala do futuro. Então, na letra A diz assim, tracinho, show us that the obligation comes from somebody else. Mostra a nós que a obrigação vem de outro alguém. It's a law or a rule that the speaker can change it. Ou seja, é uma lei ou uma regra e o falante não pode mudá-la. Então, nesse sentido aí, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar o must, no sentido de dever, ou o have to, no sentido de ter que fazer algo. Né? A letra B diz, show us that the obligation comes from the speaker. Nos mostra que a obrigação vem do falante. It isn't a law or a rule. Não é uma lei nem uma regra. It shows a personal obligation. Então, mostra uma obrigação pessoal. Então, geralmente, quando a gente diz, eu tenho que fazer isso. Então, olha a dica aí do que eu já estou falando. Né? Quando a gente diz que tem que fazer algo, a gente tem que have to. Mas no sentido de dever, você vai usar o must, tá bom? Continuando agora, o number 4. In your notebook, em seu caderno, adapt the sentence below using must and have to and write them in the appropriate column. And 2 more of your own. Follow the examples given. Então, em seu caderno, adapte as frases abaixo usando must e have to e escreva-as nas apropriadas colunas aí. And 2 more of your own. E mais 2 exemplos por conta própria. Follow the examples given. Siga os exemplos dados. A gente tem aqui, delete some files from my notebook. Ou seja, deletar alguns arquivos do meu computador. Esse é o primeiro exemplo. Então, veja como a gente vai utilizar esse exemplo. A gente coloca aqui must. Aí, the speaker believes it's necessary. Ou seja, o falante, ele pensa que é necessário isso, né? Então, o que é que ele diz? Eu faço o acréscimo de I must
Então, essa frase aqui que vocês estão vendo, eu fiz apenas o acréscimo. Fiz apenas o acréscimo aqui do... Deixa eu diminuir aqui essa câmera, está muito grande. Aqui eu fiz apenas o acréscimo do I must, tá vendo aqui, ó? Deixa eu tirar aqui novamente, ficou grande. Então, a frase que está aqui, basicamente, eu só inseri o I must. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, de acordo com a necessidade dessas frases. Se precisar usar o must, você usa o must. Se não precisar, você usa o have to aqui, ok? Ou must ou have to. Então, temos esses dois exemplos aqui que já está pronto. O delete some files, que é deletar alguns arquivos do notebook. E aí eu fiz o acréscimo do must, né? I must delete some files from my notebook. Então, eu devo deletar alguns arquivos do meu computador. Outro exemplo é, in England, most school children wear a uniform. Ou seja, na Inglaterra, a maioria das escolas de crianças, a maioria das escolas, as crianças usam uniforme, é isso? Nesse caso aqui, ó, como se trata do verbo usar, o wear, você vai utilizar o verbo have to, ou seja, porque tem que usar, né? As crianças, a maioria das escolas do lado da Inglaterra, tem que usar um uniforme. Então, vejam aqui onde foi colocado o have to, ó. Vendo? O have to, ele foi colocado antes do verbo wear aqui. Então, sabendo isso, eu vou fazer a mesma coisa com esses 5 exemplos aqui abaixo. 4 exemplos, quer dizer, né? Eu tenho aqui, learn how to use the internet. Então, aprender como usar a internet. Você acha que isso hoje é algo que must, que você deve, tipo, eu devo aprender a usar a internet, ou é algo que você tem, have to? Então, de acordo com o que você achar, você pode colocar, né? I must learn how to use the internet. Ou seja, eu devo aprender como usar a internet. Ou se você acha que tem que, então você usa I have to learn how to use the internet. Então, eu tenho que aprender como usar a internet. Segundo exemplo aí, a gente tem o in Brazil. No Brasil, people can only get a driver's license when they are 18 years old. Então, no Brasil, as pessoas podem ter carteira de motorista quando elas têm 18 anos de idade. Então, aí, qual que a gente vai usar? As pessoas, elas têm que ter, ou elas devem ter 18 anos de idade para que elas utilizem, para que elas utilizem a carteira. Nesse caso aqui, ó, o verbo aqui a gente coloca, ó, people, in Brazil, people can only get a driver's license when they are 18 years old. Então, aqui, ó, no Brasil, people precisam o quê? Eles precisam ter, para que eles tenham, né? Para ter alguma coisa, ou eles precisam ter, tipo, they must, ou when they must be. Então, você vai utilizar se devem, o must, e se tem, o have to. Você acha que as pessoas devem ter os 18 anos de idade ou tem que ter 18 anos de idade? Então, veja aí qual desses dois vai ser necessário. I work hard to succeed in a difficult test. Então, para que você, ó, trabalhar duro para ter sucesso em um teste difícil. Isso vai ser o quê? Você precisa, ó, você deve, quer dizer, you must work hard to succeed in a difficult test. Você precisa trabalhar duro, você deve trabalhar duro para ter sucesso em uma prova difícil, ou you have to, ó, você tem que trabalhar duro para ter sucesso em um teste difícil. Qual dessas alternativas eu vou usar? You must ou you have to? Então, vejam aí, façam o uso corretinho do must ou do have to, ok? Continuando aqui, a gente tem outro exemplo, que é wear a seatbelt
when you are in a car. Então, usar um cinto de segurança quando você está em um carro. Nesse caso aqui, ó, é algo que você deve ou é algo que você tem que fazer. Por exemplo, you must, ó, você deve usar, you must wear a seatbelt, você deve usar o cinto de segurança, or you have to wear a seatbelt. Se você tem que usar um cinto de segurança, ou você deve usar um cinto de segurança. Se você deve, você usa you must wear a seatbelt when you are in a car. Se eu acho que tem, se você acha que tem, então you have to wear a seatbelt when you are in a car. Então você tem que usar um cinto de segurança quando você está em um carro, ok? Pronto. Número 5, number 5. Diz aqui, read the quotation below and answer the following questions in your notebook. Leia a citação abaixo e responda as questões em seu caderno. Ó, you don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Diz assim, né? Você não precisa ser ótimo para iniciar, mas você precisa iniciar para ser ótimo. Meio que óbvio isso, mas é uma situação interessante. Então, aqui diz assim, ó, vamos lá, palavra por palavra. Ó, you don't have to be great, né? Você não tem que ser ótimo para iniciar. You don't have to be great to get started. Aí, but, esse but significa mas, né? A situação aqui, eu estou tendo um contraste, estou fazendo aqui um contraste de situação. Por exemplo, I like ice cream, but I don't like candies. Tipo, eu gosto de sorvete, mas, but eu não gosto de doce. Então, I like ice cream, but I don't like candies. Então, a mesma coisa aqui. You don't have to be great to get started. Você não precisa ser ótimo para começar. Mas, you have to get started to be great. Mas você precisa iniciar para ser ótimo, ok? A letra A pergunta, what does the word but express in the sentence? O que a palavra but expressa na frase? It expresses addition of facts in a sequence. Tipo, expressa a adição de fatos em uma sequência. Or it expresses contrast between the two ideas. Ou expressa um contraste entre as duas ideias. Então, qual dessas opções aí vai ser que define essa citação? Então, você escolhe aí a resposta correta. A letra B diz, what is the rule expressed in the quotation about being great? Is it in the first or the second part of the sentence? Né? Então, diz assim, qual é a regra expressa na citação sobre ser ótimo? Está na primeira ou na segunda parte da frase, né? Essa parte do but aí. Então, você vai responder isso com suas palavras. Letra C, which of the elements, quais dos elementos mostra se é uma regra, né? Quais dos elementos mostra ser uma regra aí? Então, dentro dessa citação, você vai mostrar qual desses elementos na frase mostra uma regra. Aí, nesse caso aí, é lembrar, né, do que a gente estava falando, do must, do have, to, enfim, lembre disso, vocês vão conseguir responder essa questão. A letra D. Read the following part of the sentence again. Então, leia a seguinte parte da frase novamente. You don't have to be great to get started. Então, what is the best translation to it? Qual a melhor tradução para isso? A gente até já viu, se você voltar aí no segundo do vídeo, é uma obrigação que você não seja ótimo para começar ou você não precisa ser ótimo para começar, né? Então, qual dessas duas aí vai traduzir essa frase, ok? A letra E diz, which of the elements in the sentence made you choose your answer in item D? Quais dos elementos na frase fez você escolher sua resposta no item D, né? Então, aí você responde também. Número 6, number 6, based on your answers in activity 5,
Baseados em suas respostas na atividade 5, read the following statement and write in your notebook if it's true or false. Justify your answer. Então, aqui diz, né, baseado na sua resposta número 5, leia o seguinte enunciado e escreva em seu caderno se é verdadeiro ou falso. Justifique sua resposta. Ó, don't or do not have to is not the negative form of to. Esse don't ou don't have to está dizendo que não é a forma negativa de have to. Isso é true ou isso é false? Você diz aí se sim, se não, e justifica a sua resposta, tá bom? Seguida, number 7. Eu tenho aqui, ó, read the sentence in activity 5 again. Leia a frase na atividade 5 novamente. What is the best definition for don't have to in the sentence? Qual é a melhor definição de don't have to na frase? Então, aqui eu tenho don't have to é usado, is used to say something is not necessary. Tipo, é usado para dizer que algo não é necessário. Ah, então don't have to significa não ter que fazer algo. I don't have to is used to say it is a rule that you do not do something. O don't have to é usado para dizer que é uma regra que você não precisa fazer algo. É isso mesmo? Se sim, você mata, se não, você também não mata. No number 8, número 9, número 7, quer dizer, number 8, número 8. Now look at the traffic signs below and answer in your notebook. Olhe para os sinais de trânsito abaixo e responda em seu caderno. A gente tem aqui, ó. You mustn't enter. You mustn't turn left. Você não deve entrar, você não deve virar à esquerda. You mustn't turn right. Você não deve virar à direita. You mustn't park here. Você não deve estacionar aqui, ok? Então, tem aqui, ó, must not, mustn't, in the traffic signs above, express an idea. Então, esses sinais de trânsito aí, com must not e mustn't, o que é que eles expressam? Expressam a ideia de permissão, uma ideia de contraste, uma ideia de proibição. Então, o que essas placas aí de trânsito, elas estão expressando? Então, você responde exatamente o que elas expressam, né? Número 9, number 9, eu tenho aqui, complete the paragraphs below. Então, completa aí os parágrafos abaixo com as palavras da caixa. With the words from the box. Answer in your notebook. Então, aqui você vai ver a tradução de don't have to, que é não ter que. Lembrando que ele vai ser utilizado 2 vezes aqui, ó. Ele vai ser utilizado 2 vezes nessas palavras. Tem o important, que é importante, opposite, que é o oposto, tem o mustn't, que é não deve, né? O don't need to, não precisa, o prohibition, que é proibição, e not necessary, que não é necessário, ok? Então, isso aqui você completa. E that's all for today, folks. Hope you have enjoyed, and see you in the next video. Okay, guys? Bye-bye.